Bom dia a todos, tá? Estamos aqui iniciando mais uma aula com o nono ano. E como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Graças a Deus. Graças a Deus, todo mundo tranquilo, né? Então, como vocês sabem, na nossa última aula eu deixei uma atividadezinha de casa. Da página 30 até a página 31. Na página 30, começando da atividade 3. Então, vamos lá fazer essa correção dessa atividade. Vou compartilhar aqui a tela com vocês e aí a gente vai discutindo as questões, tá certo? Hello, buddy. Good morning. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver em casa? Terceira questão, página 30. Sim. Muito bem, então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte. You're planning to post some questions on Quora, but the words are out of order. Put the words in order to form questions. Using the present perfect, add 2 questions on your own and ask a classmate to solve them. Então, você está planejando colocar algumas perguntas no Quora, aquele site que a gente comentou na aula passada, que é algo parecido com o Yahoo, lembram? Mas as palavras estão fora de ordem, então as palavras estão embaralhadas. Coloque as palavras na ordem correta para formar perguntas usando o present perfect, que é o tempo verbal que nós estamos trabalhando. Adicione 2 perguntas, e aí vai ser por conta de vocês vão criar essas 2 perguntas, e peça a um colega, na verdade, para responder essas perguntas, tá? Então, vamos lá. Letra A, como é que ficou a pergunta para vocês? Quem sabe me dizer? Cri, cri. De falar, não tem vergonha, não. Pode falar. O pessoal de casa também, se quiser falar, se pronunciar, pode tanto falar quanto escrever aí no chat a resposta. Pode, por favor. Vamos lá. Have you ever been abroad? Muito bem, então a letra A é have you ever been abroad? Have you ever been abroad? Que quer dizer, você já esteve fora do país? Essa palavra abroad quer dizer fora do país, em um país estrangeiro. Então, have you ever been abroad? Você já esteve fora do país? Letra B, vai ficar o seguinte, tá? Have you ever tried Thai food? Have you ever tried Thai food? Então, você já experimentou comida tailandesa? Então, have you ever tried Thai food? Essa é a letra B, ok? Alguma dúvida até agora? É a letra B, mais uma vez. Have you ever tried Thai food? Have you ever tried Thai food? Observem que a estrutura da frase é sempre a mesma, tá? Começa com o verbo auxiliar, que nesse caso é o verbo to have, o sujeito, you, e algumas perguntas. A gente vai usar o ever, que é para falar. A gente falou isso na última aula. Quando eu uso have you ever, eu quero dizer em algum momento da sua vida. Então, have you ever, você já fez algo em algum momento da sua vida. Então, have you ever, e aí o verbo principal no particípio passado e o complemento. Na letra C, nós temos o seguinte. Have you ever been stopped passing through? Have you ever been stopped passing through a metal detector? Então, você já foi parado passando num detector de metais? Have you ever been stopped
passing through a metal detector. Às vezes pode acontecer, né? No banco, ninguém nunca foi parado no banco porque estava com uma moeda no bolso. E comigo já aconteceu. A minha garrafa, por exemplo, ela é de alumínio, eu acho. E aí, quando passei no detector de metais, não estava passando, era a garrafa. Eu já estava com desodorante na bolsa e não passou por conta do desodorante, chave. Então, várias vezes já aconteceu isso comigo. Mas é besteira. Você abre a bolsa, mostra o que tem e o guarda. Letra D. Has anyone in your family ever driven a Ferrari? A Ferrari? So, has anyone in your family driven a Ferrari? Então, alguém na sua família já dirigiu uma Ferrari? Todo dia, né? A gente vai na padaria ali em Sapucaia, cheio de buraco de Ferrari, né? É baixada que... É baixada, um dedo no chão. Faz sentido. Eu tenho pena de quem tem esses carros aqui, porque é tanto buraco, tanta lombada que... Então, vamos lá. Então, letra D fica... Has anyone in your family ever driven a Ferrari? Letra E. Have your parents ever ridden a balloon? Have your parents ever ridden a balloon? Então, os seus pais já andaram de balão? O pessoal acha que minha família tem uma vida bem aventureira, né? Andando de balão, de Ferrari. Vamos lá. Letra F. Opa, tem uma coisa errada aqui no meu livro. Tá faltando o have. O de vocês está assim também? Então, foi um errinho no meu livro. Correto é have you ever gone through surgery? Have you ever gone through surgery? Então, você já passou por uma cirurgia? Certo? Você já passou por alguma cirurgia? Então, no meu caso, eu já passei por uma cirurgia. Quando eu era criancinha. Perguntas, pessoal de casa, tem perguntas também? Se tiverem perguntas, falem agora ou perguntem daqui a pouco, tá? Vamos seguindo. A quarta questão é o seguinte. Answer the questions in exercise 1 using already, yet, or never. Então, responda as perguntas do exercício 1 usando already, yet, or never. Então, responda as perguntas do exercício 1 usando esses advérbios que a gente trabalhou na outra aula. O already, o yet e o never. Então, aqui as respostas são pessoais, tá? Mas vocês lembram que se você já fez algo, usa o already. Se você ainda não fez, mas tem pretensão, tem a possibilidade de fazer, a gente usa o yet. Se você nunca fez, não pretende fazer, nem acha que vai acontecer isso com você, o never. Lembra disso? Never mind. So let's go. Exercise 5. Interview your classmates using the questions in exercise 3. Write down the answers that are different from the ones you gave in exercise 2. Então, entreviste um colega usando as perguntas do exercício 3. Escreva as respostas que são diferentes das que você deu no exercício 2. Tá certo? Exemplo. I've never been abroad, but Elisa has. Então, eu nunca estive fora do país, mas Elisa ou qualquer pessoa já esteve. I've already tried Thai food, but David hasn't. Então,
eu já experimentei comida tailandesa, mas o David não. Então, para você fazer isso com os colegas de vocês. Acredito que vocês já fizeram essa interação em casa, né? Que aqui foi a atividade dentro de casa, vocês entraram em contato através das redes sociais, como a gente estava fazendo no Discord e afins. Então, vamos lá. Sexta questão. In small groups, choose some of the answers in exercise 5 to write on slip paper. Omit the names of the answers and place the slips of paper around the room. Time to play Guess Who. Então, essa questão aqui era para a gente fazer um joguinho na sala, mas como a gente não está podendo aglomerar, a gente não está podendo interagir assim, ter um contato mais próximo, a gente não vai poder fazer essa atividade, tá certo? Então, vamos seguindo. Connecting with history. Então, conectando com história. Women in journalism. Women in journalism. Tá tranquilo, tá rodando fluido. Oi? Fazendo aqui as stream, né? Streaming. Daqui a pouco entra as donation aqui. Se ele vai sair, mandar $500. Tá só aguardando. Vamos lá. Women in journalism. Então, as mulheres no jornalismo. Primeira questão. Read the paragraph below. Then answer the question. Então, leia o parágrafo abaixo e então responda as perguntas. Então, vamos lá. We are used to see women interviewing people. Present the news on TV and the internet. Deixa eu parar aqui que eu vou permitir que alguém entre. Pronto. Então, nós estamos acostumados a ver mulheres entrevistando pessoas, apresentando noticiários na TV e na internet. However, as journalism became a profession in the 19th century, women were restricted by custom from access to journalism occupation and it faced significant discrimination within the profession. Então, contudo, como o jornalismo se tornou uma profissão, de fato, no século XIX, as mulheres elas foram restringidas, tiveram seu acesso restringido às ocupações de jornalismo e enfrentaram uma grande discriminação dentro da profissão. At that time, a woman's contribution to a newspaper was generally confined to the women's pages. Então, nesse tempo, a contribuição de uma mulher para um jornal era geralmente limitada às páginas femininas, digamos assim, as páginas que eram dedicadas ao público feminino apenas. Nevertheless, women have worked as editors, reporters, sport analysts, and journalists since before the 1890s. Então, mas contudo, as mulheres têm trabalhado como editoras, repórteres, analistas de esportes e jornalistas desde antes de 1890. Ok? Letra A. Primeira perguntinha aqui. Opa, eu nem coloquei o texto lá. Letra A. Have women always been at the front line as journalists? Justify. Então, as mulheres sempre estiveram na linha de frente do jornalismo? Não. Por quê? Geralmente é quase né? Exatamente. Como havia um preconceito grande com as mulheres naquela época, elas não tinham tanto acesso assim, ao jornalismo, e quando tinham, era limitado apenas a coisas consideradas coisas de mulher. Então, sei lá, vai falar de moda, vai falar...
Algo desse tipo. Tá certo? Então, uma possível resposta. No, they haven't. Então, não. Elas não estavam. Women were generally restricted to write to women's age and face discrimination within the profession in the past. Então, vocês podem usar essa parte do texto do próprio parágrafo para responder, tá? Então, women were generally restricted to write to women's pages and faced discrimination within the profession in the past. No problem. Letter B. Tomei um susto com alguém pedindo para entrar. Chega, me assustei. Deixa eu diminuir um pouco o volume, que acho que está muito alto. Letter B. Despite discrimination, how long have women worked as news editors and journalists? Então, apesar da discriminação, há quanto tempo as mulheres vêm trabalhando como editoras de noticiários e jornalistas? Since before 1890s. Então, desde antes de 1890. Certo? So, since before the 1890s. Questions? Desde antes de 1890, dos anos 90, mais do século de 1800. Ok? É nos anos 90, de 1890. Então faz um bom tempo. Então é interessante, assim, de certa forma, a gente observar, porque já é bastante tempo que as mulheres trabalham nisso, mas elas não estavam de frente, nem tinham valor. É engraçado que algumas escritoras, algumas pessoas, elas tinham que assinar como homem, por conta do preconceito. Então, era uma mulher que escrevia, mas se colocasse que quem escreveu foi uma mulher, não seria bem aceito. E aí elas assinavam. Até recentemente, se não me engano, a escritora de Harry Potter, ela colocava J.K. Rowling, não colocava o nome dela real, só as iniciais e o sobrenome, para não ficar claro também que ela era uma mulher com medo e preconceito, essas coisas. Ela usou, né? Porque se você olhar a capa, J.K. Rowling, você não dá para saber se é um homem ou uma mulher. Ok? Vamos permitir aqui. Então, seguindo, na segunda questão nós temos o seguinte. You will watch the beginning of an interview with Nellie Bly, 1867-1922. One of the first women journalists. Watch the video and check the principles of new interviews that the interviewers follow. Então, vamos lá. A gente tem que assistir esse vídeo. Tá certo. Continua. Gente, veja só. Eu vou passar para vocês um papel assim, relacionado ao singular, que será a nossa mão de agora. Nós sabemos que os olhos são enormes. Peraí, que está parado, não, já estou estudando. Mas calma, veja só, vou explicar a vocês como é que vai acontecer. E como vai ser esse formato de avaliação que vamos fazer aqui na escola, certo? Não vai ser aqueles 3 dias de simulado na segunda, terça e quarta, entendeu? Esses simulados acontecerão no dia das aulas de educação física, que como já está com conteúdo mais adiantado, muita coisa de prática, para já também não atrapalhar as outras aulas que você tem no período da educação física, ou seja, 2 aulas, para o simulado. E esse simulado tem uma parte bem boa, porque ele vai ser de consulta. Vocês vão poder, isso não é consulta no colega não, tá? Já poder consultar o material, nem vai poder consultar o professor. Já vão poder consultar o livro. Mas isso, gente, não garante muita coisa. Por quê? É como
Porque vocês não estão habituados a fazer esse tipo de avaliação com consulta. Quando você estuda, se eu vou poder olhar no livro, a gente acha que vai ser a coisa mais fácil do mundo, né? Mas, assim, geralmente nas universidades, nos cursos, geralmente se faz avaliação com consulta. Eu já fiz consulta de quase não quero mais saber. Né? Ficar com a ficha na mão, com o autógrafo lá, porque o outro você não. Assim, não abrange tudo, não é isso. Não abrange todo aquele conhecimento se você fosse resumir só isso aqui. Então, quando o professor der o conteúdo, você vai estudar também em outras fontes. E quando chegar aqui, você pode poder estudar o livro. Entendeu? Mas não garante que quem não estudar chegar até o livro da nota, não. Tá certo? Não entendeu, Pedro? Não, eu entendi seu pensamento. Ele estava lá falando uma coisa com ou não, Pedro, ou não, né? E se a pessoa for uma fase, sem muita pretensão, vai ter alguma coisa por aqui? Pois é. Tem algum problema? De fazer o quê? Bota um resumo, alguma conta. Mas como é que vai colocar resumo se tu não sabe do que vai vir? Não. Pedro, veja só. Você vai poder, você vai estudar em outras coisas, certo? Em casa. E no dia você vai estudar seu livro. Só se quiser. Se não quiser, se você achar que não precisa, você também não precisa. Tá certo? É um outro formato. Porém, gente, não achem que por estar com o livro nas mãos vai ser tão fácil assim. Preste atenção no que eu estou dizendo. É verdade. Tá? Porque uma avaliação é quem foi fulano e tal. Você vai ver, fulano e tal foi isso, não é assim. Né? É totalmente contextualizado, são coisas que você tem que ter conhecimento também de outras fontes. Então, estudem, como vou dizer a vocês, por experiência própria. Já fiz algumas avaliações com curso na faculdade e foi enlouquecer a cabeça. Eu também. Foi o professor dizer assim, eu vou ali e já volto. E ficar todo mundo na sala, com a mochila na mão e nem conseguir fazer. Né? Então, assim, estudem, busquem outras fontes também, tá? Aí aqui tem as datas, onde vão acontecer cada. Aí vocês vão ver que a gente tem sexto e nono. Oi. Você está pedindo para o senhor aceitar ele aí. Não apareceu para mim, não, o pedido não. As notas de primeiro e segundo. Pede para ele fechar o aplicativo de novo para ver. Com tudo que você já tem registrado. E a gente vai aplicando disso. Isso. E duas aulas. Mas vocês conseguem, mas pega um outro simulado assim, questão de canal. Vocês vão fazer uma prova no EPA, você vai ter uma hora para fazer a prova toda. Aí você vai ter Isso é vai ser uma nota da licenciatura da pós. Veja só. Vai ter esse simulado, vai ser uma avaliação pontuada, né? Vamos chamar de prova, uma avaliação pontuada em sala, individual, com a consulta do seu livro. E vai ter um trabalho também que o professor vai contar com você. Você vai apresentar, como é que você vai fazer, como é que vai juntar e dar uma. Primeiro e segundo idade, você já tem tudo registrado, tem nota registrada. Então não pode chegar e passar para vocês ainda, porque o Conselho Estadual de Educação ainda não permitiu. Ele diz que a escola não pode dar nota agora, porque como eles ainda não resolveram no Estado, né, para dar as notas, como ele diz que todo mundo tem que ser igual, aí não vai parar de entregar ainda. Mas toda a vida, participação, entrega de ficha, do Estado, tudo que foi solicitado pelo professor foi registrado, certo? Aí eles já gostam de mandar para o Estado no lembrar quando eu 10 eu tirei 8, eu tirei 5. Vai ter recuperação lá, já precisa fazer a lista para mostrar a recuperação. Teve pessoas que não fizeram, que não participaram, vai ter que fazer recuperação. Essa é a nota da terceira, a nota da terceira. Essa era a quarta, nós vamos. Aí a gente vai ter prova mesmo, vai ser um trabalho. Vamos fazer o trabalho e nós vamos lá. E vai, quando você vai entregar, o trabalho ou a prova mesmo? Isso aqui está resolvendo, tá certo? Normalmente ela vai falar. Vai. Com certeza. Aí, tchau, tá. Tá ligado, ó. Pessoal, vocês conseguiram ouvir o que Paula falou? Não ouvi não. A gente escuta o que eu falo para a escola aqui em casa?
Mais ou menos, Roberto. Gente, o pessoal de casa. Será que mais ou menos? Oi, estão me ouvindo? Não tem nada. É o microfone, né? Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Eu tô pegando um lado Estão me pequeno. ouvindo? Tá pegando um lado menor. Sim. Sim. Agora, Sim. pronto, Sim. veja só. Vocês escutaram o que eu falei relacionado ao simulado? Não. 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 Então, nós vamos ter 2 dias de simulado. vai ser consulta de livro. Isso, e vocês também, né? Veja só, nós vamos enviar o simulado para vocês. Nós vamos enviar o simulado para vocês via relatório, como nós fizemos para saber quem ia voltar ou não. Entendeu? Vamos mandar as questões e vocês vão marcando. Vocês vão fazer no mesmo dia que o pessoal estiver fazendo aqui, no mesmo dia e na mesma hora. Nós vamos mandar o informativo para vocês. Quem não fizer nesse dia, a gente vai estudar uma possibilidade de segunda chamada. Tá certo? Porque tem que ser entregue na mesma hora, todo mundo tem que ter o mesmo prazo. Tá bom? Aí nós vamos estar mandando para vocês o informativo pelo grupo. Certo? Quantas questões, Paula? São 5 questões por disciplina. Como é de simulado. Tá certo? Tá bom? Tá bom. Tá, beijo certo, pra vai vocês. Tchau. Vai mandar. Vai. Nada. Pronto, estou de volta. Então, pessoal, vamos lá? Vamos voltar para onde paramos, de onde paramos aqui. Então, na segunda questão, nós temos aí uma entrevista, tá? Com a Nellie Bly, que viveu de 1867 até 1922. Então, ela foi uma das primeiras jornalistas mulheres aí, conhecidas, tá? Então, vocês assistiram o vídeo em casa, na atividade, e aí vocês têm que marcar quais foram os pontos, os princípios aí de uma entrevista que ela utilizou. Então, a gente tem aí, ó, primeiro ponto é establish relationship, então, estabelecer uma relação, um relacionamento. Vocês vão marcar aí a primeira opção, establish relationship. Todo mundo marcou, não foi? Roberto, Oi, ouvindo. o senhor vai terminar esse livro hoje? Eu vou terminar o livro hoje, Falta pouquinhas páginas. mas acho que não vai conseguir, não. A gente vai trabalhar, fazer correção, vai trabalhar 2 páginas e vou passar algumas atividades para casa. Tá certo? Vamos lá. Segundo ponto. Vamos lá, pessoal. Por gentileza. Be polite. Be polite, ou seja, ser educado. Então, se você está entrevistando alguém, é importante que você seja educado, porque senão a pessoa não vai querer responder suas perguntas. Então, você está lhe concedendo uma entrevista, e aí se você ir embora. Uma entrevista com a Cássia, o bicho fazia cada pergunta assim para ela, eu chego lá acostumado. Mas perguntas como assim? Perguntas boas? Assim, Entre... porque aí se fosse comigo, eu ia ficar sem ela responder. O que você está fazendo agora? Todo lugar vai mostrar os filhos, não sei o quê. Ah, então meio constrangedora, né? Mas aí depende, assim, depende do nível de intimidade que o entrevistador tem com o entrevistado. Então, se você está entrevistando um amigo num contexto não tão formal, talvez você possa quebrar um pouco da seriedade. Mas é diferente, tem contexto. Então, vamos lá, imagina, você está entrevistando uma pessoa importante, sei lá, a rainha da Inglaterra. Então, você tem todo um protocolo a ser seguido. Você não vai fazer qualquer tipo de pergunta. Você nunca ia fazer uma pergunta desse tipo para ela. Aí não. Bom, vamos lá. E o outro ponto que vocês vão marcar aí é
Ask what happened. Ask what happened. Então, perguntar o que aconteceu. Então, se você está fazendo uma entrevista, você vai perguntar sobre as coisas que aconteceram. Ou, em determinado, você pode perguntar sobre o futuro também. Dependendo do que for. Sei lá, você está entrevistando um cantor ou uma banda sobre a próxima turnê deles, o que é que eles planejam, quantas músicas vai ter. Ok? Então vamos lá. Terceira questão, 31. Watch the beginning of the interview again and complete the table with the information about Nellie Bly. Então, assista o começo da entrevista novamente e complete a tabela com as informações sobre a Nellie Bly. Então, mas vocês, foi tarefa de casa, vocês viram em casa. Então, vamos lá. Real name. Então, qual o nome verdadeiro dela? É Elizabeth. Ok? Elizabeth. Então, o nome verdadeiro dela é Elizabeth. Year of birth. Então, o ano do nascimento dela. 1864. 1864. 1864. Então, real name, Elizabeth. Year of birth, 1864. E por último, place of birth. Então, o lugar do nascimento. Então, ela nasceu em outside of Pittsburgh. Outside Pittsburgh. Então, você pode colocar somente Pittsburgh. Vamos lá, vou só letrar para vocês. Oi? Melhor, né? Deixa eu ver para não cair meus fios. Easy peasy. Ok, questions? Perguntas? Falem agora. Ou perguntem daqui a pouco. Pittsburgh. Então vamos. Seguindo aqui, nós temos o nickname. Nickname. O apelido dela. Qual era o apelido dela? Pink. Ou pode colocar. Coloque o Nellie Bly mesmo. Coloque o Nellie Bly melhor. E por último, why the family moved. Então, por que a família se mudou? Her father died. Então, o pai dela morreu. And they had no money. Então, eles não tinham dinheiro. Her father died and they had no money. Her father died. Eu falo com a relação em inglês, né? Bom pra você. Money. Pessoal, vamos lá.
Uma pergunta interessante aqui, por que ao invés do verb eu não coloco your? Aqui, o seu pai, no caso o pai dela. O your é o seu, somente quando eu estou falando diretamente com uma pessoa. É a segunda pessoa, certo? Então, o seu pai, mas o seu pai na terceira pessoa vai ser dele ou dela. Então, se for ele, his, dele, dela, her. Então, aqui a gente está falando de uma terceira pessoa, diferente de perguntar qual o seu nome. What's your name? Então, qual o nome dele? Eu não posso dizer what's your name? What's his name? Qual o nome dela? What's her name? Aí você vai dizer seu nome, mas falando na terceira pessoa. Aí eu vou usar o her ou his, dependendo do gênero. Beleza? Então vamos. Oi? 2. Estaremos aqui juntinhos até as 9h40. Mini épico. Agora ele não sei. Foi muito longo. Vamos lá? Seguindo aqui na quarta questão. Pessoal, senhores, preciso da colaboração de todos, por gentileza. Oi? Agora não, vamos terminar as atividades. E aí a gente vai poder continuar. Vamos lá? Então, quarta questão. What's a continuation of the interview again? Then fill in the gaps with the words missing in the article of Erasmus Wilson and Alice Bly's letter to him. Então, a gente vai ter que completar essas frases com os verbos que estão faltando, tá? Com as palavras que estão faltando. Então, letra A vai ficar o seguinte. Erasmus Wilson's article on the World newspaper. A typical modern woman runs about seeking work, when instead she should focus on make her home a little paradise, and herself playing the part of an angel. Então, as palavras aí são, na primeira, runs. Posso apagar aqui, né? Vou colocar aqui em cima. A primeira é runs. Depois, nós temos focus. E logo em seguida, play. E o que é que foi dito aqui? Então, que uma típica, vê o pensamento do cara. Uma típica mulher moderna, ela vive correndo atrás de encontrar um trabalho. Quando, na verdade, ela deveria focar ou se concentrar em fazer a casa dela um pequeno paraíso. E ela mesma fazer o papel de um anjo nesse paraíso. O que vocês acham da opinião desse senhor aqui? E a opinião de todos. Um tanto quanto equivocada, tá? Na minha opinião. O que acontece? A mulher, ela deve ter o direito de decidir o que é que ela quer fazer da vida dela. Ela quer enfrentar o mercado de trabalho, ser jornalista, engenheira, médica.
É o direito da mulher decidir. Não, ela quer viver e ser dona de casa. Também é um direito que cabe à mulher decidir. Não é ninguém que tem que dizer o que é que ela deve ser. Não, você é obrigada a trabalhar, você é obrigada a ser dona de casa. Não. As pessoas têm direito de decidir. Tanto as mulheres quanto os homens. Eu conheço o caso na família que é totalmente ao contrário do que era o padrão. Tipo, a mulher trabalha fora, sustenta a casa assim, financeiramente, digamos, e o marido, ele fica em casa, toma conta dos filhos, que não são poucos, são 4 filhos desse casal todo. E ele toma conta da casa. Então, ele é responsável pela casa, a questão de cuidar dos filhos, alimentar, levar para a escola, tudo, e a mulher, ela sustenta financeiramente. Qual o problema disso? Eles não decidiram viver assim? Então, cada família tem o seu modelo e segue ele de acordo com o que achar melhor, certo? Letra B, temos o seguinte. Nelly Bly's letter to the world. Maybe, if you had any women working for your newspaper, you would notice that women aren't working to annoy old newspaper men, but to survive. It's an outright crime that we've been blocked from good jobs simply because of our sex. Então, as palavras na letra B são... Primeira palavra, working. Segunda palavra. Tchau, vamos lá, por favor. Survive. E por último, plot. Por último, nós temos plot. Então vamos lá. E aí, o que foi que ela falou? Ela escreveu nessa carta dela para o jornal The World. Ela falou o seguinte: talvez, se vocês tivessem mulheres trabalhando no jornal de vocês, vocês perceberiam que as mulheres não estão trabalhando para irritar velhos homens que trabalham em jornal, tá? Mas para sobreviver. E é um crime, tá? Isso é um crime, o fato de que nós estamos sendo bloqueadas de boas vagas de emprego, bons trabalhos, apenas por causa do nosso sexo, tá? Então, essa é a opinião dela. Ela escreveu numa carta, dizendo o seguinte: vê só, se vocês tivessem mulheres de fato trabalhando aí no jornal de vocês iam perceber que a gente precisa do trabalho. A gente trabalha para sobreviver, para pagar as contas. Não é uma birra, porque o que acontece? Muita gente achava que as mulheres queriam trabalhar somente para irritar os homens, algo do tipo. Não, elas precisam se sustentar, elas não queriam depender financeiramente dos homens, então elas precisavam ter o seu sustento. E aí ela é o seguinte: olha, se vocês deixassem a gente trabalhar, vocês iam ver que a gente está trabalhando para sobreviver, não é para ficar de bico. Oi? Se o casal, eu penso assim, pessoalmente, relacionamento é um acordo. Se o casal concorda com isso, as duas pessoas concordam com isso, eu não vejo problema algum. Poxa, a mulher trabalha e o homem não. Então, só que eles concordam com isso, dela sustentar ele. Não é sustentar, é um acordo que ele Não, o que eu penso é que é minha opinião pessoal. Todo mundo pode discordar, certo? Vocês têm o direito de discordar de mim. Eu acho o seguinte: vamos supor, se a gente tem um casal e o homem
sustenta a mulher. A mulher não trabalha, ele sustenta. A sociedade vê algum problema nisso? Não, é normal. Porque é um acordo entre os dois. Ela combinou. Eles combinaram. Não, eu vou sustentar a casa, você não precisa trabalhar. Se for o contrário, teria algum problema a mulher trabalhar e sustentar o... Se eles dois concordaram com isso, não vem problema nisso. Quem sou eu para julgar? Eu acho que relacionamento é acordo mútuo. Ah, nós dois vamos trabalhar, vamos dividir as contas. Massa, eu acho que é de vocês. Um vai trabalhar fora e o outro vai focar na casa. Independente de qual seja o sexo, se é o homem ou a mulher. É um acordo que o casal deve fazer. E também vai ter esse Exatamente. O que eu acho é que a sociedade não deve ditar, as pessoas devem ditar como é que tem que ser. Por exemplo, um acordo, aconteceu isso. A mulher não trabalha, o homem trabalha. A pessoa querer menosprezar a mulher por conta disso. Não, é uma escolha dela. E isso eu falo assim, se for algo que a pessoa decidiu. Porque, às vezes, as pessoas vivem relacionamentos abusivos. E aí o companheiro não permite que a mulher vá trabalhar. Aí é diferente. Né? Aí eu discordo. Porque ninguém pode decidir por você o que você vai fazer. Pronto. Existe casos assim também. Então, existem relacionamentos abusivos dos dois lados. Tanto tem homens que são abusivos, como existem mulheres que são abusivas também. Então, aí é o problema com relação... Mas se for de livre, espontânea vontade, a pessoa decidir, olha, eu não quero trabalhar fora. E a outra pessoa diz, tudo bem, a parte financeira eu assumo. Então, quem sou eu para julgar? Eu julgo se for, como eu falei, uma forçação. Então, estou forçando outra pessoa, estou proibindo outra pessoa de trabalhar. E pra ter um caso, eu fiquei assim meio mudando na minha cabeça, porque quando eu estava assim, uma aula online, né, pelo Google Meet, e era fácil. Aí foi uma aula de festa, né, sobre essas coisas assim, de direitos iguais, de que encara o trabalho. E teve um momento que uma aluna, acho que não vou citar o nome, né, disse que as mulheres eram melhor em casa, em negócio de cuidar de filho, Aí eu fiquei pensando assim, né? Se fosse eu, um homem, que fizesse esse negócio desse com uma mulher, eu ia ser chamado de macho. Não. Pessoal, vamos lá. Pessoal, não vamos citar nome de ninguém. Não existe, na minha opinião, essa questão de ser melhor, de ser pior. Tem algumas pessoas que têm mais habilidade na cozinha, e independente do gênero. Eu conheço homens que são péssimos na cozinha e conheço homens que são ótimos na cozinha. Conheço mulheres que são péssimas na cozinha e conheço mulheres que são ótimas na cozinha. Então, isso é uma questão de gênero. É questão de aptidão e de você gostar. Tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que não. Tem gente que gosta de... Eu conheço pessoas que dizem assim, poxa, eu fazer a faxina na minha casa é uma terapia. Eu boto minha música, fico limpando. E aí, uma coisa que é fato hoje em dia, vou falar para vocês como um adulto, né? É muito difícil a família hoje em dia se sustentar com uma pessoa só trabalhando. É muito difícil porque financeiramente fica pesado. E, consequentemente, as duas pessoas trabalhando, as coisas de casa ficam muito pesadas também. Então, o ideal é a gente dividir as atividades, tanto financeiramente como em casa. Então, não custa nada. Vocês dividirem as tarefas direitinho, cada um fica responsável por determinada área, determinado dia. Na minha visão, é a maneira mais saudável de viver. Não sobrecarrega ninguém. Tá certo? Então, vamos lá. Quinta questão. According to Lady Blythe,
According to Nelly Bly's letter to the newspaper, what was her opinion about Mr. Wilson's article? Então, de acordo com a carta que a Nelly escreveu para o jornal, qual era a opinião dela sobre o artigo que o senhor Wilson escreveu? E aí, uma possível resposta. Vou escrever no quadro também, tá? She didn't agree with Mr. Wilson at all, pointing out that men and women couldn't stay home. They had to work in order to survive. Então, ela não concordou com o senhor Wilson, mostrando que muitas mulheres simplesmente não podiam ficar em casa, elas tinham que trabalhar fora para poder sobreviver. Certo? Porque o que acontece? Naquela época que o sustento majoritariamente vinha do homem, a maioria das vezes era o homem que trabalhava para sustentar a casa, o que acontecia quando o homem morria? Ela ficava viúva, mas ela ficava sem dinheiro também. E aí, ela ficava no beco sem saída. Ela precisava de dinheiro, mas a sociedade não queria que ela trabalhasse. E aí? E tinha que receber o bolso. Aí a gente vai contar o interesse. O pior é que, infelizmente, muitas mulheres acabavam fazendo isso. Tendo que arrumar outro casamento por conta de questões financeiras, de precisar sustentar. Ou até coisas piores aconteciam também. Mas, vamos lá. Então, vou colocar essa frase. Fica mais ou menos assim. Então, she didn't agree. Que é a quinta questão. Didn't agree. Mr. Wilson. Pointed out that many women many women couldn't stay home. They had to work in order to survive. Só tem duas meninas, Oi? Mas a Jéssica falou uma frasinha. Ela Colocando a letra menorzinha. Com... Oi? a questão de homem. Era só para colocar pela falta de emprego. Aí ela pegou e mandou um negócio assim, 4 linhas. Mas então, é que o espacinho aqui é pequeno, realmente. Vamos lá. Sexta questão. What happened as a result of Nelly Bly's letter to the newspaper? What's the last part of the video and write down your answer? Então, o que aconteceu depois que ela enviou essa carta para o jornal? Ela conseguiu um emprego lá.
Uhum. Então, ela conseguiu um emprego, vou anotar aqui, ganhando $5 por semana. Na época, era mais do que ela ganhava na fábrica, né? Outra aí, Earning $5 a week. Olha, ficou rico, ganhando $5. Mas lembrando que na época era diferente, assim. $5 valia muito mais do que hoje em dia. Por conta da inflação, né? E vai passando os anos. Aqui no Brasil mesmo teve uma época que o salário mínimo, se eu não me engano, era R$80. Logo quando... Não, mas assim, o que acontece? O preço das coisas era diferente. Quando eu era criança, você comprava um batom garoto com 10 centavos. Você? Oi? Não lembro. Eu lembro que com R$2 você conseguia comprar, sei lá, um hambúrguer com uma garrafinha de coca. Com R$2. Mas é para você for pensar na questão da proporcionalidade, né? Então, eu lembro quando a gente ganhava R$1 quando era criança, era uma festa. Você ia na barraca e voltava cheio de confeito. Tinha uns confeitinhos de 1 centavo que vendia. Eu lembro desse. Professor, acho que você foi bastante, rapaz, alimentar o primeiro que era processador ainda. Acho que é a pessoa que fez que trocou as questões. Vamos lá. 7ª questão. Vamos aí refletir um pouquinho. Pessoal. Vamos lá? Nowadays, still there are places where women are not allowed to study and work outside home. What do you know about this topic? What could we do in order to guarantee that any human being is allowed to study or have a career? Discuss these ideas in small groups. Então, hoje em dia, ainda existem lugares onde as mulheres não são autorizadas a estudar ou trabalhar fora de casa. O que você sabe sobre esse assunto? O que pode ser feito para garantir que para garantir que todos os seres humanos sejam autorizados a estudar e ter uma carreira? E aí, o que vocês acham? Primeira pergunta aí, que lugares as mulheres ainda não são permitidas? Acho que é no Oriente. Tem alguns países no Oriente Médio que as mulheres... Eu acho que em todo mundo, as mulheres não são aceitas. Eu acho. Só um minuto, alguém falou aqui. Pode repetir, por favor? Eu acho que hoje em dia ainda, mesmo com o mundo todo, acho que muitas mulheres não são aceitas em muitas coisas. Vou passar essa opinião para o pessoal da sala, tá? A Heloísa falou que ela acredita que hoje em dia, ainda, no mundo todo, as mulheres não são bem aceitas em todos os lugares, certo? É isso mesmo, Heloísa, que você falou?
É, basicamente, sim. Pronto. Então, o que é que vocês acham disso? É verdade. Mas a mulher hoje Tem mulher que usa faz tempo. Já foi pior, muito pior. sim, mas aceito, nunca foi aceito, acho que não. Assim, aceita não foi aceita, mas sendo que assim, tem lugares, entendeu, que tem uma aceitação maior. Então não é aceito ainda, mas tem uma E aceitação. essa mulher de trabalho, algumas vezes de trabalho, por causa de Pessoal, só um minuto, perdão, deixa ela conciliar. algumas vezes de trabalho, é porque não tem uma na minha cabeça, mas assim, será que ela vai conseguir fazer isso? Mas é verdade. Quer ver um exemplo fácil do que ela falou agora? Motorista de ônibus. É verdade. Não, eu já vi alguns, mas geralmente quando você vê uma motorista, a galera faz uma piadinha. Eita, é a mulher do volante, não sei o quê. Assim, eu concordo bastante com o que ela falou. A gente já teve momentos piores, certo? Já houve momentos bem piores que o atual, mas ainda existe preconceito, principalmente em algumas áreas específicas. Não é a questão de aceitar, é a questão do preconceito, então, assim, que é meio embutido, mas ainda existe. Da mesma forma que existe do outro lado também, vou levantar outro ponto. Quantos babás vocês conhecem? Homens sendo babá. Eu já vi o faxineiro. Não. Sim. Mas aí, por quê? De certa forma, é um preconceito embutido, assim, mulher não sabe dirigir. Não é que... É o preconceito na cabeça de muitas pessoas. O homem é um estuprador em potencial. Muita gente pensa nisso. Não vou expor ele às minhas crianças. E aí, o homem não tem jeito com criança. As pessoas podem pensar desse jeito. Então, existem áreas que, de fato, existe preconceito. Tanto com um gênero, quanto com o outro. Mas é claro que as mulheres sofrem muito mais com isso do que... Mas é como ela falou, hoje em dia, na minha opinião também, diminuiu muito. Não é perfeito, não está 100%, mas está caminhando para. Se você ver, está sempre tendo algumas campanhas tudo afirmativas para colocarem mais mulheres em determinadas áreas, por exemplo, na política, coisa do tipo. Assim, como motorista, né? Eu vejo mais mulher como cobradora que como motorista. Foi algo que aconteceu um tempo também. Eu lembro isso, eu era adolescente, criança, quando mudaram drasticamente os cobradores. Então, tinha muitos os cobradores eram homens. Mas aí, na época, não tinha ainda câmera nos ônibus, como tem hoje em dia. E estava tendo muito roubo. Assim, tinha uma história de fazer rolo, que eles chamavam. Geralmente homens que faziam isso, para ser sincero. Vamos supor que a passagem era R$2 na época. E aí, ele dava, sei lá, R$1,50 para o cobrador, ou R$1, e ficava 50 centavos para... Ele economizava R$1 e dava R$1 pro cobrador e pulava a catraca. E nisso, foi um negócio assim, de pouco tempo, saiu mudando em peso. Você não via mais cobrador homem e foi um monte de mulheres. Aí, hoje em dia já equilibrou mais. Mas eu lembro que nessa época você só via cobradoras mulheres. Eu não sei se na cabeça deles, não, a mulher é mais honesta, a mulher não vai fazer isso. E aí depois colocaram câmera nos ônibus e pararam mais com essa questão. Eu posso estar mencionando, mas assim, tem a gente vai dar a religião, a mulher está aberta. Pronto. E aí tem alguns países aí, como a gente falou, que por conta de religião, elas têm vários direitos negados. Eu não sei, assim,
Essa é a minha opinião pessoal. Vocês podem discordar. Mas eu acho que a gente tem que respeitar todas as religiões até o momento que elas ferem os direitos humanos. Então, por exemplo, Religião é uma escolha, né? Se você escolheu aquilo, pronto. Mas tem lugar que Quando a religião é escolhida, por exemplo, eu estava assistindo um vídeo de ser culinária com aquele Arlindo Cruz, algo do tipo. E aí a mulher foi fazer uma pipoca para ele. E ele disse que não poderia comer pipoca por conta da religião dele. Ele é do candomblé, ele segue determinado santo, ele falou, e por conta disso ele não pode comer pipoca. É uma decisão dele. É a religião dele, tem as doutrinas da religião dele, e ele, por livre, espontânea vontade, decidiu seguir. E não comer pipoca não agride ninguém. É uma escolha dele. Ele não quis comer pipoca, não machuca ninguém. É diferente de, por exemplo, na minha concepção, você nasceu num país que tem a religião X. Se você disser que é da religião Y, ou que não segue a religião X, você vai ser apedrejado e morre. Aí é diferente. Por exemplo, esse atentado que acontece. Aquele fez a chave lá daquela região lá. Aí foi e fizeram o atentado lá. É complicado. Nem todo mundo, assim, não posso julgar a religião como um todo. Não. Vamos supor, vou falar mal do cristianismo. Todo cristão é intolerante, todo islamismo, o candomblé. Não. Existem pessoas que são extremistas e essas pessoas acabam. Estava assistindo a história, esses dias que eu estava vendo que a Bíblia é machista. Isso é tipo de preconceito, está falando de religião. Algumas feministas dizem que a Bíblia era machista, que a Bíblia estava errada, que ela estava sendo atualizada. Mas a Bíblia vocês têm o tempo dela. Não, não sei para que isso, como estava falando isso. Mas é uma coisa assim, vamos supor. É algo que, para mim, é o seguinte. Desde que não esteja, como eu falei, se não estiver agredindo ninguém, eu não vejo motivo para criticar nenhuma religião. Voltar ao exemplo que eu dei do Arlindo. Ele não come pipoca. Vou dizer, se eu fosse um extremista, tá vendo que religião não deixa a pessoa ser livre para comer o que quiser. Não pode, não. Cara, não foi ele que escolheu. Aí a pessoa é cristão, sei lá, sou de uma vertente do cristianismo que não posso beber. Tá vendo que essa religião lhe oprime? A pessoa não pode tomar uma cerveja. Cara, não foi uma opção. Não, gente, vocês conhecem, todo mundo está falando a realidade aqui. Já é Oxe, ele é crente, não pode beber, não pode fumar. Cara, não foi uma escolha dele, está agredindo alguém. Não. Ele é espírita, ele, sei lá, não conheço bem o espiritismo, mas usa branco em determinado dia da semana. Cara, tá agredindo alguém. Se o cara sabe que vai ter regra, ele vai seguir, Você se submete àquelas regras por livre e espontânea vontade. Você não é obrigado. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente vive num país laico. O Estado não obriga você a fazer parte de uma religião e permite que você tenha a religião que quiser. Então, aqui, o bairro da gente é um bairro que eu acho que isso é bem representado. Aqui, sabe? Onde é que a gente consegue encontrar terreiro de candomblé? Bastante. A gente consegue encontrar bastante igrejas evangélicas. Tem igreja católica, tem testemunho de Jeová, tem adventista, tem espírita. Então, você vê que só nesse bairro pequeno, a gama de religiões diferentes que tem, e todo mundo convive. Perto da feitiçaria,
Não, a minha rua, eu moro aqui perto do Xambá. E eu acho interessantíssima como a diversidade acontece na minha rua. Eu já vi na mesma semana, assim, no começo da semana, no final de semana, por exemplo, ter festa do candomblé no meio da rua. Então juntou o pessoal assim na frente, com aquela roupa do dia. Na outra semana, na mesma rua, tá lá um carro de som com um culto da Assembleia de Deus. Tá todo mundo. Eu acho que isso é saudável, ter essa relação assim. O país é laico, então a gente tem essa liberdade. Vamos continuar aqui, pessoal. Então, só aqui eu pergunto, o que a gente pode fazer para garantir? Eu acho que como? Ele estava, deixa eu ver se ele saiu. Então, mas foi no começo. Estava tendo problema sério para ele fechar e abrir de novo e ele conseguiu entrar. Conseguiu. Aí, vê só. Que é o ponto que eu queria trazer aqui, só para a gente concluir. Eu acho que a gente deveria se unir para lutar para os países, como eu falei, que de fato as mulheres têm seus direitos negados. Países que mulheres são mortas por conta, sei lá, de ela traiu o marido. Aí o pessoal apedreja a mulher. Mas, por enquanto, nesse mesmo país, o marido pode ter 4 esposas. Não faz sentido para mim. Então, eu acho assim, essa é uma visão pessoal minha, vocês podem discordar. Todo mundo pode discordar da minha visão. Mas eu acho que, às vezes, uma visão, vou repetir, uma visão de Roberto, tá? Eu acredito que, às vezes, o movimento feminista, as pessoas acabam focando muito no lugar errado. Como assim? Poxa, tem países que a gente está lutando já, a mulher já tem uma posição muito melhor na sociedade, não é 100% ainda, mas às vezes a gente esquece dos países que a mulher está sendo apedrejada. Não estou dizendo que elas não devem lutar pelos direitos aqui no país dela, como se for no Brasil, nos Estados Unidos, o que for. Mas o que eu acho que às vezes elas focam somente aqui e esquecem das outras mulheres que estão sendo lá mortas porque cometeram um erro. E agora você está pensando que estava queimando igreja, não foi? Não foi só, assim, foi um grupo radical também. Assim, a gente não pode generalizar tudo, eu acredito. Mas ali foi um absurdo de intolerância religiosa. O pessoal queimou a igreja. Primeiro que eu acho que a gente luta por direitos sem precisar de violência, na minha concepção. E aquilo ali foi um absurdo. Foi um grupo radical que estava, além de ser... Aquilo ali foi um exemplo de intolerância religiosa. E, pessoalmente, eu não vejo, se vocês discordarem de mim, mas eu não vejo a Igreja Católica fazendo esse mal todo que o pessoal fala, oprimindo dessa forma as mulheres. Ninguém é obrigado a ser católico. Da mesma forma que ninguém é obrigado a ser espírita. Da mesma forma que ninguém é obrigado a ser candomblé. Principalmente aqui no Brasil e nesses países aqui que são mais livres. Minha visão pessoal. Aí vocês podem discordar de mim. Vamos seguindo. Aqui no final da página 32 nós temos aí, ó, communicative expression, ou seja, expressões comunicativas. Que expressões são essas? Primeira, could you repeat that, please? Então, essa aqui é bem básica. Você poderia repetir isso, por favor? Você não entendeu o que a pessoa falou? Could you repeat that, please? Repeat, please, já é o suficiente. Ou uma forma simples. Uma palavrinha só. Sorry. Sorry. Então, quando você não entende o que a pessoa falou, você pode simplesmente dizer sorry. Desculpa. Tá? Outro aqui. Did you say that? Então, você disse que. E aí você vai falar o que você acredita que a outra pessoa falou. Está aqui numa entrevista.
você disse que isso. E aí a pessoa vai confirmar ou dizer, ou negar aquilo. Tá certo? E por último we agree to disagree. Essa aqui eu acho interessante. We agree to disagree. Nós concordamos em discordar. We agree to disagree. Então, nós concordamos em discordar. Isso é algo que eu penso e eu gosto muito de pensar nisso. Que ninguém... Pronto, eu falei aqui várias vezes hoje, vocês não têm que concordar comigo. Essa aqui é a minha opinião. Eu tenho um problema sério com pessoas que não conseguem lidar com opinião diferente. Para mim, isso é um problema sério. Eu gosto de caneta azul. Você gosta de caneta vermelha. A minha caneta azul não está fazendo mal nenhum a você e nem a sua vermelha está fazendo mal a mim. Mas eu fico incomodado. Eu fico incomodado com você porque você gosta de caneta vermelha. Eu vou brigar com você. Quando você começa a me explicar suas razões por gostar de caneta vermelha, eu digo, não, você está errado, você é burro, você é ignorante. Para mim, isso é um problema. O que é que eu penso? Cara, eu gosto de caneta azul por N motivos. Os motivos são esse. Eu discordo. Eu acho que caneta vermelha é melhor por conta disso. Você nem mudou a minha opinião, nem eu mudei a sua. Mas eu digo, tudo bem. Vou continuar gostando de caneta azul. E você continua gostando de caneta vermelha. E a gente continua sendo amigos. Sem problemas. O problema é quando as pessoas querem fazer tudo se tornar um motivo para briga. Infelizmente, eu já vi pessoas, assim, eu falo isso na faculdade, por exemplo, já vi brigas começarem porque uma pessoa discorda. Eu lembro uma vez, numa disciplina na faculdade, uma pessoa disse o seguinte, eu sou contra de cotas. De cotas, por exemplo. De cotas para cotas raciais na faculdade. Vou reservar um número X de vagas para pessoas negras e pardas. Aí a pessoa disse que não era a favor disso e disse os motivos. Uma outra pessoa na sala, ao invés de contra-argumentar, não, eu sou a favor, por conta disso, levantou e começou a xingar a primeira pessoa. Literalmente gritar e xingar, chamando ela de vários nomes, eu disse. Aí eu disse, gente, as políticas existem. Você não é obrigado a concordar. Você tem os seus argumentos a favor, você tem seus argumentos contra. A gente está numa universidade, um ambiente, teoricamente, do saber, você está na universidade, é um lugar para ter discussão desses temas mesmo. Será que eu não posso, eu vou ser xingado somente por dar a minha opinião, por dar a minha visão? Não fui eu que dei a opinião, não. Mas eu intervi nesse dia para falar isso. Digo, se a gente está na universidade e não consegue lidar com diferente, com opinião diferente, a gente está no lugar errado. Porque aqui é o lugar da gente discutir as ideias, da gente desenvolver os assuntos e ver os dois lados da discussão. Depende, assim. Eu, pessoalmente, eu acho que a cota deveria ser muito mais ligada à questão da renda em si do que a questão étnica. Por quê? Vou dar um exemplo claro. Meu pai é negro e minha mãe é branca. Eu sou pardo.
Meu irmão mais novo, ele é branco. E meu irmão do meio, ele é negro. Os dois cresceram na mesma casa, mesma renda, mesma educação, praticamente as mesmas escolas. Por quê? Ao fazer um vestibular, o meu irmão do meio, que é negro, deveria ter uma vantagem, entre aspas, em relação ao meu irmão mais novo, que é branco. Eu acho que o fator principal para mim aí seria a renda. Então, ou histórico, estudou em escola pública, hoje, cresceu a vida toda somente com uma renda pequena. Eu acho que deveria ser mais importante do que... Porque apesar da grande maioria da população negra ser pobre, mas se você colocar uma renda, colocar a cota direcionada à renda, você já vai estar abrangendo a população mais pobre, e aí vai estar englobando todo mundo. Vai ter branco, pardo, negro, qualquer pessoa que tiver nesse... Essa é a minha visão pessoal, mas aí todo mundo tem o direito a concordar, a discordar, desculpa. Muitas pessoas acreditam que existe uma dívida histórica, então, como os negros foram escravizados, depois foram jogados assim à margem da sociedade. E a gente sabe que aqui no Brasil, quando houve o fim da escravidão, os escravos foram assim: vocês estão livres, se virem. Não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha nada. Foi literalmente, se virem. E aí, muitas pessoas acreditam que por conta disso, a sociedade tem uma dívida com os negros, e aí, por isso, é mais do que justo ter haver essas cotas. Aí, cada um julga. A questão é, as cotas já existem, então eu ser contra, eu ser a favor, no momento não vai mudar nada. Mas o meu pensamento é esse, como eu falei. Aí vocês têm liberdade para pensar totalmente diferente. E, vamos lá. Quinta questão, página 33. Tá? What do you know about women journalists in Brazil? Então, o que é que você sabe sobre as jornalistas do Brasil? In trials, search for information, in books, and on the internet about the following. Então, entre os, pesquisem por informações em livros da internet sobre o seguinte, tá? E aí, essa questão vocês vão ter que fazer em casa, vocês vão precisar de pesquisa, tá? Então, anotem aí no caderno de vocês, que essa 8ª questão vocês vão fazer em casa. Anotaram? Marquem aí, por favor. A página 33 toda, porque as outras questões vão ser a respeito dessa pergunta. Anotem aí também, coloquem da 33 até a 36. Que vai ser... Anotem aí, 33 até 36, tarefa de casa, tá? Pode ser. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a diferença do Simple Past para o Past Perfect. Então, qual a diferença entre esses dois tempos? Nós vimos que a gente pode usar o Simple Past. Perdão, a gente viu que pode usar o Present Perfect
para falar de algumas situações no passado. Mas e aí? Então, quando é que eu uso o simple past e quando é que eu uso o present perfect? Página 34. Certo? Lembra que a gente viu que o present perfect a gente usa para falar de ações que começaram no passado e que vêm até hoje. A gente usa também para falar de coisas que aconteceram várias vezes no passado, situações em que aconteceram no passado, mas não é importante quando. Então a gente não menciona quando aconteceu. A única coisa importante é a ação em si. E o simple past? Qual a diferença, então? Quando é que eu uso o passado simples e o present perfect? Alguém tem ideia dessa diferença? Passado simples e presente. Present perfect. Isso levando em consideração ações no passado. E aí? O que não for frequente e não tiver uma data certa, nós damos se for, dá para. Pode repetir? Se você pode passar, aconteceu várias vezes, Sim. é um present perfect. Correto. Se não tiver uma data exata, é um present perfect. Então, se não for desse sentido, é um simple present. Perfeito. Perfeitíssimo. Isso é que ele falou. Então, pessoal, quando nós falamos do passado, e essa ação que eu estiver falando no passado foi uma ação que se repetiu várias vezes, eu uso o present perfect. É uma ação que eu não menciono quando ela aconteceu. Present perfect. É uma ação concluída no passado, e eu digo quando aconteceu. Simple past. Começou no passado, continua até hoje. Present perfect. Então, qual é o principal diferencial entre o present perfect e o simple past? Quando a gente fala do passado. Tem muito tempo e finalizar. Exato. Eu falaria somente a segunda, que é o ponto principal. Dizer quando a ação ocorreu. Se eu consigo marcar na minha linha do tempo quando a ação ocorreu, é simple past. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte, eu digo assim, acho que eu falei isso até num dos vídeos, nas videoaulas. I have seen all Harry Potter's movies. I have seen all Harry Potter's movies. Então, eu vi todos os filmes de Harry Potter. É no passado essa ação? Sim. Eu disse quando? Não. Não é importante. O importante aqui é a ação em si. É que eu vi todos os filmes. Então eu uso present perfect. Mas e se eu disser a vocês? I saw all Harry Potter's movies yesterday. Então eu vi todos os filmes de Harry Potter ontem. E aí eu estou especificando quando a ação ocorreu. Quando eu não especifico, present perfect. Quando eu especifico, eu digo exatamente quando a ação ocorreu, simple past. Então, essa vai ser a principal diferença. Essa é a questão da data. Se você tiver uma linha do tempo, e você conseguir marcar na linha do tempo, quando a ação ocorreu. Foi ontem? Foi semana passada? Foi há 10 anos atrás?
Simple past. Não consegui marcar quando ela aconteceu. Present perfect. Como é que é? Dez. Pessoal, por favor, não confundam, tá? Não confundam a data de quando a ação aconteceu, ou seja, começou e terminou no passado, com a data que a ação iniciou. O que acontece? Em alguns momentos, você vai dizer, eu moro em Olinda desde que nasci, ou desde 2000. Então, aí eu estou dizendo quando a ação começou, mas eu ainda moro aqui. É diferente de eu vi todos os filmes de Harry Potter ontem, porque aí a ação não é verdadeira até agora. Ela começou e finalizou no passado. Eu comecei e terminei os filmes ontem. Isso falando que before foi antes de Sempre foi desde antes de. Ok? Então, não esqueçam, atividade de casa, página 33 até a página 36. Pessoal, eu vou encerrar aqui a aula agora, tá? Oi? Alguém colocou, meio impossível assistir tudo em um dia, mas tudo bem. 24 horas, quantos filmes tem? São 7, 10 filmes. São 8 filmes, não? São 7 livros, mas um são divididos em 2, não é isso? Certo? Eu pensava que o último livro era dividido em 2, não? Então, são 7 livros. Não são 8 não, Roberto? São 8, então. Eu acho que são 8. Vocês querem me endoidar? São 8. Vamos supor que cada um tenha uma média de 2 horas. Então, são 16 horas. Em 24 horas é possível, sim. Você maratona. Laws of the Rings. Tem que ter disposição, Então, pessoal, vou finalizar o vídeo aqui, tá certo?